Pessoal, boa noite. Está aparecendo a tela para vocês? Sim, professor, está. Beleza. Aguardar só uns minutinhos, tá? A gente já começa. Ô, Loli, vem cá. Baixa o rádio, né? Tá bom. Primeiro socorro. Ué, mas você vai ter primeiro socorro na aula de hoje? Que dia que você tem aula junto com assim, junto assim, sem telefone? Todo mundo, sim, de pessoa, de verdade? Na sala? É, Dia 31 de agosto. 31 de agosto?
dia 30 você vai estar. Não sei se é dia 29 e 30 ou se é 30 e 31. Olha, vou falar pra ver. Porque 30 tem reunião. E é 2 Oi, dias. pessoal, boa noite. Luciana, seu áudio está ligado. Boa noite. Deixa eu desligar. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Já está gravando a aula. A nossa matéria é sobre primeiros socorros. É uma matéria de 20 horas. Primeiros socorros, a gente tem muito assunto para abordar na disciplina. Mas como são só 20 horas, eu selecionei os pontos mais importantes. Só um minutinho, gente. Quem não conseguir assistir a aula, eu vou deixar gravado. A professora Camila não consegue entrar pelo link por causa do Wi-Fi. Beleza. Que bom. É uma disciplina, então, de 20 horas, tá? O nosso tempo é curto para falar sobre tudo que a gente poderia englobar na disciplina, tá? Eu vi que esses dias atrás, eu vi no grupo agora, que a FELC disponibilizou um curso de atendimento pré-hospitalar. Quem fez? Alguém de vocês fez esse curso? Está muito baixo. Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, melhorou agora? Melhorou, eu aumentei o volume aqui, tá? Alguém Sim, do pra grupo... mim tá melhor. Tá melhor? Alguém do grupo fez o curso? Estava disponível? Nós mesmo, acho que poucos que fizeram, professor, porque esse curso não está disponibilizado para cá, né? Era só lá em Seringueiras, eu vi que era lá mesmo. Professora, o curso foi adiado para o dia 23, porque deu pouco aluno, então vai ser dia Professora, 23 agora. sem condição de ouvir, está muito baixo. Aumentar mais, porque... Ô, gente, verifica se não é o volume de vocês aí que tá baixo, porque para mim tá tudo normal aqui. Eu tô escutando a professora perfeitamente. Pra mim também tá normal. Pra mim também, tá ótimo o volume. E o meu tá muito alto aqui. Gente, eu tive que colocar no alto-falante, tem a opção, deu a opção hoje de colocar no alto-falante a ligação. Pessoal, vamos começar a Para aula. mim também. Vamos começar a aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês o cronograma de aula, tá? Nossas aulas vão ser... Hoje nós estamos tendo uma aula, a maioria vai ser nas terças-feiras. Então, hoje, dia 5, dia 7, vai estar disponível para vocês a atividade 1. Dia 12, eu acredito que seja uma terça-feira também. Dia 12, terça-feira, nós temos a nossa segunda aula. No dia 13, a atividade 2. Acredito que vocês já estejam tendo 4 atividades, né? Todos os professores estejam disponibilizando assim. Eles me passaram na FELC que agora, né, o modo de avaliação de vocês são 4 atividades e a prova final. Então, no dia 13 vai ter atividade 2. O pessoal está entrando agora. No dia 15... No dia 15, vai ser disponibilizado a atividade 3, tá? Essa atividade aqui, eu vou deixar o material disponível lá no Lava,
e vocês vão responder, a partir do material, a atividade 3. No dia 19, nós temos aula também, terça-feira, vai ser todas terça-feira. Terça-feira, aula, e no dia também, eu vou disponibilizar a atividade 4, tá? O que acontece? Como são muitas atividades, e eu sei que se eu colocar um prazo muito curto, vocês perdem a data, e aí fica pedindo para reabrir. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essas 4 atividades disponíveis até o dia 21, até o dia da prova. Quando eu lançar a prova final, aí já encerra, né, o prazo para fazer as atividades, tá? Então, eu vou lançar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e vocês vão ter esse prazo para ir fazendo a atividade. Claro que a atividade 4 aqui vai ficar com um período mais curto para fazer, né? Ela vai ser lançada dia 19 e a prova final dia 21, tá? Mas eu vou fazer assim para vocês. Então, dia 21 vai estar disponível a prova até o dia 24. Eu estendi um pouquinho aqui, porque é final de semana, tá? Então, eu deixei disponível até o dia 24. E no dia 25, eu lanço a recuperação, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Essas atividades 1 e 2 vai ser conforme a aula presencial, que a prova vai ser aplicada em cima dessa aula, certo? Isso, atividade 1, atividade 2 e a 4 também, tá? A 4 também. Só a 3 que vai ser com base em um material, porque não dá tempo, tá? E o prazo até o dia 21. Então, dia 21 encerra o prazo para fazer as atividades, tá? Conseguiram entender? Os outros professores estão disponibilizando 4 atividades ou não? São 4. São 4, né? Então tá bom. Então vai ter esse prazo para vocês fazerem as atividades e dia 21 a prova final, tá? Vamos começar a aula. Então aqui eu comecei perguntando para vocês se vocês tinham feito o curso, né? O curso de atendimento pré-hospitalar, que vai ter na FELC. Se foi prorrogado para o dia 23, eu indico que vocês façam, tá? Apesar de vocês estarem, acho que no primeiro período, né? Mas é importante para a prática profissional de vocês, tá? Fazer um curso de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, são esses cursos, tá? Vou falar um pouquinho desses cursos que podem estar disponíveis para vocês fazerem, tá? Para a gente entender a diferença um pouquinho deles também. Deixa eu voltar aqui. Então, lá na FELC, a gente vai ter o curso de atendimento pré-hospitalar, tá? Primeiros socorros e esse curso de atendimento são treinamentos que vão capacitar os indivíduos a prestar a assistência inicial em situações de emergência até a chegada dos profissionais de saúde, tá? O APH, que é esse curso de atendimento pré-hospitalar, geralmente abrange um corpo mais amplo, tá? Incluindo técnicas de avaliação do paciente, tá? A estabilização da vítima, enquanto o primeiro socorros, que é a nossa disciplina, essa parte que a gente vai ver, foca mais em ações básicas para lidar com ferimentos leves, queimaduras e outras situações críticas, como a parada cardiorrespiratória, tá? O APH básico, eu não sei se vai ser esse curso que vai ter lá na FELC ou o avançado, tá? O básico, ele ensina técnicas de suporte básico de vida, como a RPC, tá? A RPC é reanimação cardiopulmonar. A gente faz essa manobra em caso, né, se o paciente estiver
em parada cardiorrespiratória, tá? Ver também a parte de imobilização, quando que você chega no acidente, como que você mobiliza o paciente, como você coloca esse paciente na prancha, tá? Porque dependendo da forma que você fazer essa mobilização, peraí, gente, que tem gente para entrar aqui. Dependendo do jeito que você fazer essa mobilização, tá? Pode causar danos ao paciente. Então, tem um protocolo onde, né, passa tudo certinho como que faz essa mobilização do paciente, tá? Controle de hemorragias, tá? No caso, se o paciente estiver sangrando, é necessário fazer esse controle de hemorragias e atendimento em vítimas de trauma, tá? O trauma, ele acontece por acidente automobilístico, queda, tá? Então, nessa parte também do curso, a gente vê como que faz esse atendimento à vítima de trauma, tá? O suporte avançado, ele vai abordar técnicas mais complexas, como o uso de equipamentos e medicamentos, e é geralmente direcionado aos profissionais de saúde e socorristas, tá? Nessa parte do avançado, a gente vê também a parte básica, tá? Mas também a parte de medicamentos. O primeiro socorros, tá? Que é a nossa disciplina, foca em ações iniciais para situações de emergência, como cortes, queimaduras, desmaios, outras situações comuns, tá? O ATLS é um outro curso, tá? Que é disponibilizado. Significa suporte avançado de vida no trauma. É um curso de aperfeiçoamento intensivo para médicos, focado em atendimento de paciente com trauma, tá? O curso foi criado no Colégio Americano de Cirurgiões e visa padronizar a abordagem inicial do paciente traumatizado. Na enfermagem, a gente vê isso também, tá? Sobre suporte básico, suporte avançado de vida. No caso de um trauma, tá? É muito comum, mais gente vai entrar aqui. É muito comum a gente ter acidentes, né? Com vítimas onde ocorrem hemorragias, trauma, né? E aí, a enfermagem, ela precisa também conhecer como que vai fazer o suporte, né, avançado de vida em situações de traumas, em paciente politraumatizado, com múltiplas fraturas. Então, a gente precisa também ter um mínimo de conhecimento sobre esse suporte avançado de vida. Por isso que é importante que vocês façam cursos, tá? Para quando vocês forem para a prática profissional, vocês terem uma base formada. Porque aqui na faculdade, vocês não aprendem muito profundo as coisas, né? São aulas online, mas é importante que depois vocês façam um curso de aperfeiçoamento, tá? Então, façam um curso que vai estar disponível lá. Os primeiros socorros são os cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, tá? Vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em risco, né, a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento das suas condições. Então, peraí, gente. Primeiros socorros são aqueles cuidados que a enfermagem vai prestar, são os cuidados iniciais, que são prestados ao paciente, tá? Vítima de algum acidente, seja de trânsito, algum mal súbito, em caso de desmaio. Essas situações vão colocar em risco a vida da pessoa e o profissional ou a pessoa que for atender precisa ter
noções básicas de primeiro socorro, como que presta esse cuidado inicial ao paciente, tá? Com o fim de manter as suas funções vitais funcionando e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada da assistência qualificada. O que acontece? Primeiros socorros pode ser prestado por qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico sobre primeiros socorros, tá? Qualquer pessoa. É claro que o profissional de enfermagem, o profissional da área da saúde, ele vai ser qualificado para prestar essa assistência, tá? Mas se eu, né, uma pessoa leiga, não tenho conhecimento, não sou da área da saúde, mas tenho conhecimento sobre primeiros socorros, no caso de um acidente, eu posso sim prestar assistência, né? Primeiro, ligar para a emergência, sinalizar o local, são coisas básicas que uma pessoa pode fazer, mas a gente vai ver com calma isso, tá? Durante a aula. A enfermagem, ela vai prestar essa assistência qualificada ao paciente, tá? É uma assistência onde você tem conhecimento técnico, científico, e você vai aplicar esses conhecimentos visando, né, cuidar desse paciente, prestar esses primeiros socorros. Então, aqui, ó, nem vi que tinha aqui. Qualquer pessoa treinada, poderá prestar os primeiros socorros. Essa pessoa precisa ter um conhecimento antes, conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança. É preciso saber, né, essa pessoa precisa saber aquilo que ela está fazendo, né, nos primeiros socorros. Aqui eu trouxe uma historinha de como surgiu o protocolo de ATLS, tá? Que é o suporte avançado de vida. É um breve histórico. Em 1976, o Dr. James, esse nome esquisito aqui, esse médico aqui foi o que criou o protocolo de atendimento avançado de vida, tá? Ele era um cirurgião ortopédico e piloto amador. Ele envolveu-se em um acidente de avião durante o voo na região de Nebraska, Estados Unidos. O acidente resultou na morte da sua esposa, deixando seus 4 filhos, dos quais 3 estavam gravemente feridos. Quando a equipe de trauma chegou ao local para realizar o atendimento, o doutor, esse Dr. James aqui, percebeu que a equipe estava despreparada. A equipe que foi atender estava despreparada. E as condutas não obedeciam um padrão adequado. Não existia um padrão, uma ordem, né? Então, de volta ao trabalho, ele fundou esse protocolo de suporte ATLS, que é o suporte avançado de vida no caso do trauma, tá? Então, ele criou esse protocolo. Se der, a gente vai falar um pouquinho sobre ele nas outras aulas. É um protocolo onde você tem esquematizado, tá? Como que faz esse atendimento no caso, né, da vítima de trauma, um paciente politraumatizado, com muitas fraturas, com hemorragia, tá? Então, foi assim que surgiu esse protocolo. Esse protocolo, ele é mais voltado para médicos, mas nada impede que a enfermagem também tenha conhecimento sobre isso, tá? É mais porque cai em provas de concurso, tá? Esse protocolo aqui. Então, em 1980, o curso foi aprovado pelo Comitê de Trauma no Colégio Americano e adotado como modelo de atendimento para todo paciente politraumatizado. Então, todo paciente politraumatizado com vários traumas, utiliza-se esse protocolo, tá? Foi assim que surgiu. Alguma dúvida, gente? Estou só falando.
Se tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha aí, tá? E compartilhar a dúvida, se eu souber a resposta, beleza? Agora nós vamos ver um pouquinho, alguém quer falar, Professora, sobre a o que abordagem. é politrauma? Politrauma é um paciente que está com muitos traumas, tá? Pode ser por lesões, fraturas, são muitas fraturas, politraumatizado. Politrauma é isso. Paciente com muitas fraturas, politraumatizado. Ele pode ter acontecido um acidente, está com um trauma na face. Ô, gente, eu estou quase gritando aqui. Com vários traumas, tá? Pessoal, o áudio, como é que tá aí? Para mim dá para O ouvir. meu melhorou, professora. Depois que eu saí várias vezes e entrei, aí melhorou. Às vezes é a internet. Estou aqui com o negócio no microfone mais perto. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre como que é essa abordagem inicial à vítima, tá? A vítima de acidente. É primordial que o trabalhador, né, trabalhador da área da saúde, atente-se para a sua segurança, tá? Neste momento, não colocando a sua própria vida em risco. Manter a calma é essencial para que as ações realizadas com êxito sejam realizadas com êxito, tá? É claro que quando a gente se forma, no primeiro atendimento que a gente vai fazer, de emergência, a gente treme um pouquinho na base. Mas, com o tempo, isso vira rotina, né? Então, é necessário manter a calma para que seja realizado o atendimento, tá? No atendimento inicial, a qualquer indivíduo com dano à saúde, indicam-se as etapas seguintes, tá? Como forma de proporcionar segurança na adequação de ações a serem empregadas e que também conferirão ao indivíduo uma visão geral do quadro encontrado. Quais são essas etapas que deve se seguir nessa abordagem inicial à vítima, tá? A primeira é a avaliação da cena, a avaliação do nível de consciência AVI, tá? O nível de consciência do paciente, realizar o pedido de ajuda, avaliação da circulação, avaliação das vias aéreas e a avaliação da respiração, tá? Claro que se você for um profissional de saúde, não entra esse pedido de ajuda, tá, gente? Então, o profissional ele vai chegar, vai avaliar a cena, ver se não tem algum risco, por exemplo, se for algum poste cair ou atingiu alguma vítima, você vai avaliar se não tem nenhum fio, tá, que pode causar choque, tá? Então, você vai primeiro avaliar a cena. Quando você chega num acidente, você avalia como está a cena, avaliar o nível de consciência do paciente, tá? A gente vai ver cada um desses aqui. Então, esse pedido de ajuda aqui, só se você não for profissional de saúde, tá? Então, primeiro, a avaliação da cena. Num caso, né, de acidentes, onde você vai prestar esses primeiros socorros. Consiste na primeira etapa básica da prestação dos primeiros socorros, essa avaliação do local da cena. Ao chegar no local do acidente, seja em casa ou no local de trabalho, assuma o controle da situação e proceda a uma rápida e segura avaliação da ocorrência. Avaliar, né, o local onde aconteceu o acidente. Chamar ajuda, tá? Isso aqui para o técnico de enfermagem hoje. Se vocês se deparam, estão indo lá para a faculdade e se deparam com um acidente, primeiro, vocês vão avaliar a cena, né? Avaliar ali se não traz nenhum risco para vocês, tá?
e chamar ajuda, né? Ligar para o Corpo de Bombeiros, o SAMU, tá? Obter, após, o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido, evitar o pânico, mantenha afastados curiosos para evitar confusão e ter espaço para trabalhar. Observe rapidamente se existem perigos para o acidentado ou para quem estiver prestando socorros, tá? Nas proximidades da ocorrência, como, por exemplo, fios elétricos soltos e desencapados, o tráfego de veículos. Então, se for, por exemplo, um acidente numa via, por existir esse tráfego de veículos, quando você vai fazer esse primeiro socorros, você pode pedir para alguém sinalizar, né, a avenida, a rua, tá? Andaimes, vazamentos de gás, tá? Se for numa casa. Então, você precisa avaliar, quando você chega no local, se há, né, algum perigo, tanto para o paciente, tanto para você, para a sua segurança, tá? Não alterar a posição em que se encontra o acidentado, tá? Paciente vítima de acidentes, ele não pode se levantar, por exemplo, tá? Então, ele precisa se manter deitado, não pode alterar a posição que ele está. Então, uma das formas de primeiros socorros é pedir, né, que esse paciente se mantenha deitado na posição ele que se encontra. Somente no caso de vida para ele ou socorrista, você vai fazer essa alteração da posição, tá? Tirar ele do local que vai trazer risco para a sua vida, como, por exemplo, risco de explosão, uma estrada perigosa que não haja como sinalizar, tá? Se tiver como sinalizar, não pode mexer no paciente. Então, somente se for uma estrada perigosa, não tenha como sinalizar, aí você vai alterar essa posição do paciente. Por que que não pode alterar a posição? Porque, por exemplo, se o paciente foi vítima de um acidente, né, ele pode ter como é que fala, Jesus? A coluna cervical, tá? A gente precisa estabilizar a coluna, porque se a gente altera, né, a posição desse paciente, pode causar um trauma e esse paciente vir a ficar paraplégico, tetraplégico, tá? Então, por isso que é importante não alterar essa posição, tá? A gente vai, quando você faz, né, as aulas, os cursos, né, você vê a forma correta de como movimentar esse paciente e como fazer também a estabilização da coluna cervical, tá? Então, é importante isso. Tranquilizar o acidentado e lhe transmita segurança e conforto, tá? O paciente, nessas horas de acidente, fica bem agitado, então a enfermagem vem trazendo também essa segurança e o conforto, tá? Para o paciente. Então, você chegou, já sinalizou, viu a cena, viu como que está o paciente, né? Viu que não há nenhum perigo. Então, a gente vai começar com a segunda avaliação, tá? Que é a avaliação do nível de consciência, ou também AVI, tá? Nessa etapa, essa consiste na segunda etapa básica, na prestação dos primeiros socorros. Eita, que vai estar ruim aqui. Na prestação de primeiros socorros. Só um minutinho, gente. Ela permite o início imediato das manobras. Deixa eu só diminuir aqui. O início imediato das manobras de reanimação e o acionamento do serviço de urgência e emergência, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você chegar no paciente acidentado, você vai precisar avaliar esse nível de consciência dele. Como que você avalia esse nível de consciência? Tocando no paciente, verificando se ele está consciente ou se ele não está, tá?
Então, essa é a segunda etapa, você verificar se o paciente está consciente, se o paciente está falando, ou se o paciente está inconsciente, tá? Deve ser realizada em qualquer situação de emergência. A vítima está consciente, você vai tocar no ombro com delicadeza, fale alto perto do ouvido da vítima, pergunta, posso te ajudar? Pergunta qual que é o nome da pessoa, tá? O que acontece? Num caso de acidente, a vítima pode estar confusa, tá? Perguntar para o paciente qual é o ano que está. Se ela falar que estamos lá em 2000, entendeu? Então, isso vai permitir avaliar o nível de consciência da vítima. Perguntar o local onde a pessoa está, onde você está. Então, isso permite avaliar esse estado de consciência. Se a pessoa não responde, tá? Pode indicar que essa pessoa pode estar numa parada cardiorrespiratória, tá? Então, a gente avalia esse paciente, verifica se ele tem pulso. Se não há pulso, aí indica uma parada. E aí a gente tem que começar com as manobras de reanimação, tá? Então, esse é o segundo ponto. Ao chegar no acidente, verificar esse nível de consciência da pessoa. Claro, se você chega, a pessoa está falando, então que significa que o nível de consciência está ok. Agora, né, se não está, aí você precisa verificar o pulso, tá? Para verificar se não há a parada cardiorrespiratória. Então, a vítima responde ao estímulo verbal, né? Você conversou com ela respondeu. Ela apresenta pulso? Ela está respirando? A via aérea está desobstruída, tá? Por quê? O que é essa via aérea obstruída, tá? A via aérea, a via respiratória do paciente num acidente pode estar obstruído, tá? Seja por hemorragias, e aí a pessoa não vai conseguir te responder. Então, após você verificar esse nível de consciência, você precisa também verificar se a via aérea está obstruída, tá? Se tem algo que está impedindo que a pessoa fale, tá? Então, é um outro passo importante que a gente vai ver também durante a aula. Essa parte aqui, ó. Esse exame, né, o exame da avaliação do nível de consciência, ele deve ser rápido e sistemático, tá? Observando as seguintes prioridades: o estado de consciência, a avaliação das respostas lógicas, por exemplo, o nome, a idade da pessoa, se há respiração, tá? Como que tá os movimentos de respiração, os movimentos torácicos e abdominais, com entrada e saída de ar, normalmente pelas narinas. Então, você vai observar isso, tá? Observar também se há hemorragias, tá? Avaliar a quantidade de hemorragias, né? Extravasamento de sangue, por exemplo, uma fratura, pode ocorrer hemorragias, tá? Lembrando que se for uma fratura na perna que atinja a artéria femoral, aí o risco para o paciente é maior, porque vai fazer um extravasamento maior de sangue, tá? Não só a femoral, mas as artérias, tá? Se for uma fratura que está atingindo uma artéria, a femoral, o fluxo sanguíneo é maior. Então, avaliar, tá? Se há hemorragia. Tem alguém entrando na aula ainda, peraí, gente. O volume e a quantidade de sangue que se perde, tá? Dependendo do volume que se perder de sangue, o paciente pode entrar em um choque hemorrágico e vir a evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, um dos pontos importantes nessa abordagem inicial, a gente vai ver nas outras aulas, o ABDCE do trauma, tá? Ele vem esquematizando. Cada letra é um cuidado que a gente toma
no caso, para o paciente, né? No caso de hemorragia, é tudo esquematizado, gente. Então, é preciso ter cuidado com essas hemorragias, porque pode vir a evoluir por um choque hemorrágico, tá? E aí evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, nós precisamos avaliar a quantidade, avaliar o volume, a quantidade de sangue que se perde e fazer, né, as medidas de controle dessa hemorragia. Pessoal, não precisa deixar o nome, não, nos comentários, porque quando a gente grava a aula, lá no mesmo sistema, no Drive, fica salvo quem participou da aula, então eu consigo ver quem participou, tá? Professora, boa noite. Pode falar. Boa noite. Mesmo a gente estando pelo notebook de outra pessoa, a senhora sabe que é a gente que está participando? Aí não, né? Deixa eu ver. Geri, é o seu nome? É, Rosicleide, aqui é o notebook do meu esposo. Você entrou com seu e-mail? Geri é seu esposo, né? É. Ah, tá. Então, quem for assim, deixa o nome ali. Mas a Fel que me passou, esses dias eu perguntei se precisava lançar as faltas de vocês, né? Porque lá no sistema agora aparece quem participou. E aí eles me falaram que por ser um curso online, não se lança as faltas, tá? Então não se preocupem com isso. Ah, tá. Professora, Pode falar. teve um professor que falou que se a gente não colocasse, que ele ia colocar falta, né? Então, mas esses Aí, dias atrás eu perguntei para eles como que funcionava, se precisava, porque eu ia lançar. E aí eles me passaram isso, que por ser um curso online, como a gente disponibiliza lá no AVA depois da aula gravada, vocês podem assistir, entendeu? E aí não lança falta para vocês, tá? Ok, então, professora. Tá bom? Um outro ponto que a gente vai avaliar é as pupilas do paciente, tá? Verificar o estado de dilatação e simetria, a temperatura do corpo, observação e sensação do tato na face e extremidades, tá? Aqui eu trouxe para vocês como é que faz essa avaliação pupilar, tá? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado. Como que faz essa avaliação pupilar, tá? Então, você vai abrir os olhos do paciente, tá? Isocóricas são quando as pupilas estão normais, tá? Estão as duas, a pupila, essa parte pretinha aqui, tá, gente? A pretinha, essa outra aqui, azulzinha, é a íris, tá? Então, quando elas estão isocóricas, normais, aqui vocês podem ver que tá as duas do mesmo tamanho, tudo normal, tá? Então, isocóricas são normais. Miótica. Pode falar, Jefferson. Abaixou a mão? Então tá bom. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central, tá? Mióticas, tá? São quando elas estão pequenininhas, tá? Elas estão com tamanhos diminuídos. Então, a lesão vai indicar aqui, ó, vai indicar uma lesão no sistema nervoso central, lesão no cérebro do paciente, tá? Ou uso de substâncias tóxicas. Então, se você tá lá, foi fazer o primeiro socorro, você é um técnico de enfermagem, um enfermeiro, foi fazer a avaliação dessas pupilas. A avaliação das pupilas a gente faz num paciente inconsciente, tá? Porque se ele estiver consciente, ele vai estar abrindo os olhos, né? Num paciente inconsciente, a gente avalia essas pupilas, até mais num caso, por exemplo, de óbito, tá? Num caso de óbito, quando você fazer essa avaliação, as pupilas vão estar assim, ó. Elas vão estar grandona, dilatadas, tá? Então, midríacas.
anóxia, hipóxia severa, tá? Quando falta TCE, traumatismo crânioencefálico, tá? Traumatismo crânioencefálico. É quando o paciente tem um trauma cerebral, tá? Bateu a cabeça, então pode ter um TCE, que é esse traumatismo crânioencefálico, tá? A hipóxia severa, tá? Quando você não tem um oxigênio, inconsciência, estado de choque. Aqui pode ser o choque hemorrágico, um choque alérgico, na parada cardíaca ou no TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico. Então, você tem aqui essa midríase, tá? As pupilas ficam medriátricas. E elas podem estar também, isocóricas, normais, as duas do mesmo tamanho. Agora, elas podem estar anisocóricas. Então, o TCE pode ser 2, avaliação. Não entendi a pergunta. Pode falar no áudio? Ou... Então, o TCE pode ter 2 avaliações. Isso, pode, tá? Pode. Aí. Mas não peguem muito isso, tá? Vocês vão ver só os termos técnicos. Quando que ela está isocórica, quando ela está com miose, midríase, porque essa parte de diagnóstico, se é uma VE, se é um TCE, aí é mais a parte médica que vai avaliar, tá? Mas para a prova de vocês, que vocês vão fazer, e para a prática, é necessário saber os termos, tá? Quando ela está isocórica, normal, anisocórica, que é aqui, ó. Uma tá grandona, com medríase, e a outra tá pequenininha, tá com miose, tá? Mióticas. Aqui é no caso do AVC e do TCE, tá? Pode acontecer esse tipo de pupilas aqui, tá bom? Então, os termos. Peguem isso. Iso, miose, midríase e anisocóricas, que são diferentes, tá? Agora a gente vai ver o ABC da vida. Antes era AVC. ABC. Hoje é CAB da vida, tá? Teve essa alteração numa diretriz que teve, ó. Então, nova diretriz, é uma nova diretriz para a abordagem inicial da vítima. Foram traçadas pela American Association Heart aqui, em 2010. Antigamente era ABC, tá? Hoje é CBA, que reformulou essa sequência de intervenções. São ações que a enfermagem vai ter ao chegar no paciente, né? Como que vai prestar esses primeiros socorros? Como eu disse para vocês, toda a parte de primeiros socorros são por meio de protocolos e é tudo esquematizado, tá? Então, tem os esquemas. Aqui a gente vai ver o CAB da vida, tá? Antes era ABC. A reformulação do ABC embasou-se na necessidade de brecar o retardamento da aplicação das compressões torácicas. Com a aplicação CAB, as compressões torácicas serão iniciadas mais cedo. Mais cedo. E o atraso na ventilação será mínimo, tá? Antes, quando a gente tinha, né, um paciente vítima, por exemplo, de uma parada cardíaca, você chegou para atendimento do paciente e verificou, primeiro, que o paciente não estava responsivo, ou seja, ele não estava respondendo. Verificou se ele tinha pulso, também não tinha pulso, tá? Então, iniciava-se o protocolo ABC, tá?
Hoje é CAB, tá? Onde você inicia as compressões torácicas primeiro, tá? A gente vai ver durante a aula, vocês vão entender. O atraso da ventilação será mínimo, conferindo deste modo qualidade na ressuscitação cardiopulmonar, que é a RPC. De maneira resumida, a nova diretriz preconizam a seguinte sequência: primeiro, a massagem cardíaca; segundo, desobstrução das vias aéreas; e terceiro, boa ventilação. O que é nesse C, tá? Após as verificações primárias, na cena que a gente viu, e também no AVI, que é a avaliação da consciência do paciente, com a constatação da inconsciência da vítima, deve-se verificar o pulso, tá? Então, isso a gente faz no C. Então, verifica o pulso da vítima. Sua execução consiste em utilizar o dedo indicador médio e o indicador para palpar, cerca de 5 a 10 segundos, a artéria radial do indivíduo, localizada no antebraço, na altura do punho, com o dedo polegar. Então, a gente verifica aqui, tá? Ou também a carótida, tá? A artéria carótida, se há pulso no paciente. Caso haja a ausência de pulso, o socorrista estará se deparando com a situação de parada cardiorrespiratória. Então, chegou no acidente, verificou a cena, verificou se não há obstrução nas vias aéreas. Você vai verificar o pulso do paciente. Esse é o C, tá? Verifica o pulso. Não tem pulso? Aí indica que esse paciente está numa parada. A verificação também pode ser feita no pulso carotídeo, tá? Na artéria carótida, que é aqui no pescoço. Você usa os 2 dedos e vai verificar se há pulsação, tá? Devendo durar também em média de 5 a 10 segundos. O procedimento consiste em estender o pescoço da vítima, posicionar o dedo indicador e médio sobre a proeminência laríngea. Faça, então, um deslizar lateral das pontas do dedo. Aqui está ensinando como que faz, né, essa verificação do pulso. Mas se vocês colocarem aí os dedinhos assim, vocês conseguem verificar o pulso de vocês, carótido. Não é difícil de achar, não, tá? Ai, desculpa, gente. Então, a gente vai verificar se há pulso. Pode ser tanto nessa artéria aqui, radial, tá? Da nossa mão. Ou o pulso na artéria carótida, tá? Então, são esses 2 locais onde você vai verificar de 5 a 10 segundos, tá? Em situações de emergência, deve ser tomado sempre o pulso central, que é o carotídeo, tá? Uma vez que esse não desaparece em condições de baixa pressão sanguínea, tá? Esse pulso aqui não vai desaparecer, mesmo no caso, por exemplo, de uma hemorragia, tá? Essas baixas pressões sanguíneas. O paciente está com hemorragia na femoral. Então, esse pulso carotídeo não desaparece, tá? Os outros podem ficar mais lento, mais difícil de verificar. Então, utiliza de preferência esse carotídeo para verificar o pulso do paciente. Caso haja dificuldade ou dúvida na presença de pulso, deverá se avaliar a presença de sinais de circulação, também conhecido como sinais vitais. Acredito que vocês já devam ter visto nas aulas, tá? Os sinais vitais do paciente. Respiração, se você não consegue ver pulso, tá? Você pode ter a presença ali de um oxímetro também, verificar se há o pulso, se há circulação, se há batimentos cardíacos, tá? Se algum desses sinais estiverem presentes, a vítima possui circulação, tá?
Então, aqui são os sinais vitais, são aqueles que vão indicar a existência de vida, consistem em reflexos ou indícios que permitem avaliar o estado geral da pessoa. Quais são esses? Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, tá? Eles podem ser facilmente percebidos, deduzindo assim, na ausência deles, que existem alterações na função vital do corpo, tá? Aqui, quando você vai avaliar a parte de avaliação da consciência, você verifica se há desobstrução, tá? Aqui, o CAB, o A significa vias aéreas, a abertura das vias aéreas, tá? Que é diferente de verificar se há desobstrução. Então, professora, então só nessa nova legislação, você faça primeiro a questão de pulso, para depois fazer a avaliação de vias aéreas. Isso mesmo, tá? É isso que acontece. Antes a gente avaliava as vias aéreas primeiro, tá? Então, a abertura das vias aéreas. A gente vai fazer essa desobstrução das vias, que ela é feita através da manobra de inclinação da cabeça, igual aqui. Deixa eu voltar aqui que é melhor. A desobstrução das vias aéreas. Pode falar. Desculpa interromper. Assim, digamos, tá. Eu cheguei no acidente com a ambulância, a maca, tudo mais para pegar o paciente. Aí eu tô vendo lá que o paciente tá inconsciente. Então, antes mesmo de eu pegar e já colocar na maca e levar em emergência, antes eu tenho que fazer tudo isso, esses procedimentos lá? Tudo isso lá, tá? Você precisa verificar a consciência do paciente, até porque se ele tiver uma parada cardíaca, você já precisa começar a reanimação ali mesmo, tá? No local do acidente. Por isso que precisa, entendeu? Antes, né? Entendi. Isso. Obrigada. Se tiver uma parada, tem que começar ali. Então, antes, a gente vai fazer essa desobstrução, que é o A, tá? Essa manobra é feita através da inclinação da cabeça e a elevação do queixo, tá? Esse processo corrige a principal causa de desobstrução das vias aéreas em indivíduos inconscientes, tá? Por quê? Se o paciente estiver inconsciente, significa que ele vai estar, ele não há essa obstrução das vias aéreas, tá? Ele vai conseguir falar. Então, essa obstrução acontece apenas em indivíduos inconscientes. Quando você perguntar o nome dele, ele não vai falar. Não vítimas de traumas, tá? A queda... Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse processo corrige a principal causa de obstrução das vias aéreas em indivíduos conscientes, não vítimas de trauma, a queda da língua, que pode acontecer, tá? Quando o paciente está inconsciente, no caso, por exemplo, de um desmaio, não vítimas de um trauma um acidente, tá? Ela ocorre quando o músculo da língua, por ausência de controle do tônus, retrai, ficando sobre a epiglote, fechando-a, assim obstruindo a passagem de ar pela traqueia do indivíduo a caminho dos pulmões. Como que faz essa manobra de desobstrução? Colocar uma das mãos na fonte da vítima, aqui, tá? E a utilizar para inclinar a cabeça da vítima para trás, tá? Então, assim, você vai também deslocar a mandíbula para frente com os dedos e a outra colocando no queixo da vítima, tá? Então, faz esse deslocamento, estende-se as vias aéreas para que o paciente consiga respirar. Essa prática aqui, vocês vão aprender, por isso que eu falo que o curso é importante, porque lá vocês aprendem como que vocês fazem na prática essa abertura das vias aéreas, tá?
Então, primeiro, o C, que é a circulação, depois a abertura das vias aéreas, tá? E depois o B é a avaliação da respiração, tá? A respiração da vítima é verificada rapidamente por cerca de 10 segundos, como parte da constatação da parada cardiorrespiratória. Essa sequência, né, que é a CAB, recomendada pela associação, eliminou o procedimento. Primeiro, a gente via, ouvia e depois sentia, conferindo assim agilidade para a execução do processo do suporte básico de vida. Neste momento, nessa parte de respiração, a gente vai avaliar a qualidade da ventilação da vítima e, para isso, o trabalhador pode utilizar como parâmetro a própria respiração. Se a vítima não estiver ventilando, ou seja, na ausência de respiração, deve-se ventilar 2 vezes com a utilização do sistema boca-máscara, tá? O que acontece, gente? Hoje, a gente não faz mais a reanimação, né? A ventilação boca a boca, tá? No paciente. Se a gente não tem essa máscara post-MAC aqui, eu vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar. Essa máscara aqui, que vai auxiliar nesse processo de ventilação. O AMBU, a gente faz só as compressões torácicas, tá? Não faz ventilação se a gente não tiver nenhum desses dispositivos mais. Não pode fazer a respiração boca a boca, pelo risco de contaminação, tá? Dessa forma, a ventilação é realizada com máscara de ventilação, que formará uma barreira por meio de um filtro existente na sua estrutura. Então, aqui, ó, tem um filtro que vai impedir que o socorrista, né, o técnico de enfermagem, ou seja, quem for fazer essas ventilações, não se contamine, tá? Então, no caso, na respiração boca a boca não existe mais, tá? É importante informar que a respiração boca a boca não é mais utilizada devido aos riscos de contaminação por agentes patogênicos de transmissão indivíduo para indivíduo. Se o profissional não possui a máscara de bolso, que é essa máscara aqui, o Chet Max, ou não se sentir preparado para aplicar as ventilações, ele pode realizar as compressões contínuas, tá? De 100 a 120 100 a 120 por minuto. Então, você chegou, não tem a máscara, você já verificou que não tem pulso, verificou que o paciente está numa parada, você já começa a fazer as compressões. São 100 a 120 por minuto, tá? Aqui vai explicar um pouquinho como que é feito, tá? Na utilização do sistema bolsa-máscara, deve-se seguir os seguintes procedimentos adiante. Ajoelhar-se ao lado da vítima, tá? Aplicar a máscara que vai cobrir tanto a boca como o nariz do paciente, tá? Essa máscara vai cobrir a boca e o nariz da vítima. Utilizar os polegares e indicadores das mãos para fixar a máscara na face da vítima, enquanto o terceiro e quarto dedo levantam a mandíbula, porque o paciente pode estar com a boca aberta, então você vai precisar levantar a mandíbula, tá? Essa máscara tem que ficar na boca e no nariz, mantendo a abertura das vias aéreas. Ou empregar o polegar e o indicador de uma das mãos para fixar a máscara. Então, você vai usar só uma mão e a outra vai levantar o queixo, fazer a hiperextensão das vias aéreas, que vai facilitar na respiração, tá? Ventilar através das máscaras 2 vezes, observando a expansão do tórax da vítima. Então, você vai ventilar e vai observar como que está a expansão do tórax, tá?
A RPC, que é a reanimação cardiopulmonar, ela deve ser realizada em forma de ciclos. Cada ciclo corresponde a 2 ventilações e 30 compressões torácicas. Você vai fazer 2 ventilações, tá? E cada ventilação precisa ter duração de 1 segundo. Para ventilar o paciente da PCR, existem 3 formas. O boca a boca, tá? Mas esse aqui não é utilizado mais. Dispositivo válvula, máscara de pochete. Dispositivo bolsa, o ambu, tá? Vai depender do que você tiver disponível. As compressões torácicas, a frequência dela é de 100 a 120 por minuto. E serão realizados 5 ciclos sequenciais, o que corresponde a 2 minutos de RPC. De modo geral, a função da RPC, isso aqui é importante, não é despertar a vítima, tá? Então, quando você chega, o paciente está em parada cardíaca, não ache que essa RPC vai despertar essa vítima, tá? Ela vai auxiliar para estimular a oxigenação e a circulação do sangue até que seja iniciado o tratamento definitivo. Por quê? Se o paciente fica sem esse suprimento sanguíneo, né? Quando a gente faz as ventilação, a gente promove o oxigênio e com as compressões, esse oxigênio, quando a gente faz a compressão, a gente simula, né, os batimentos cardíacos, como se o pulmão, o coração estivesse funcionando. Então, esse oxigênio consegue chegar para outras partes do corpo, principalmente o cérebro. Por quê? Se o cérebro ficar sem oxigenização, eu não lembro se é de 4 ou se é de 5 minutos, acontece a morte cerebral. Então, é imprescindível que a gente, quando chegue numa situação, verifique rapidamente, né, esses passos, faça esses passos e já inicie essas compressões torácicas, tá? E a ventilação, se for possível. Nem sempre vai. Se você for no socorrista, um técnico de enfermagem, aconteceu um acidente, você já está preparado, você vai ter ali o AMU, né? A gente sempre leva no atendimento pré-hospitalar, no caso de acidente, dos primeiros socorros, uma bolsinha de primeiros socorros, onde vai ter ali os AMBU, os equipamentos que a gente for precisar. Então, você vai ter essa ventilação. E é necessário, né, que seja feito o mais rápido possível por conta disso. Porque se você não prestar esse atendimento, não chegar rápido, pode causar a morte cerebral do paciente, tá? Ai, vamos continuar aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ó, aqui, ó. Por isso que eu falo do curso, gente, porque no curso, vocês fizerem, vocês vão conseguir, na prática, fazer essas manobras, tá? Então, aqui, ó, o paciente deitado. Se o paciente estivesse em cima de uma cama, quando você for fazer as compressões, é necessário que você pegue uma prancha, algo que fique plano aqui, para fazer essas compressões, tá? Então, é um sobe e desce, são de 100 a 120 por minuto. Os braços têm que estar esticados e tem uma profundidade que a gente precisa atingir, tá? Aqui fala de 5 centímetros. Mas, por exemplo, deixa eu ver a pergunta aqui. Ventilação. Eu não me indiquei. A menina perguntou se, por exemplo, se não tiver ventilação e quiser fazer a boca para salvar a paciente, eu não posso? Olha, hoje tem estudos que falam que somente as compressões torácicas conseguem manter a vida desse paciente, fazer com que esse oxigênio circule, tá? Então, se não tiver, por isso que fala que se não tem, você pode somente fazer as compressões. Agora, por exemplo, Deus me livre, mas se for um acidente e for alguém da sua família, aí sim, você pode, né, fazer a respiração o boca a boca, tá? Mas aí vai depender
disso. Se for uma pessoa conhecida e não tiver os dispositivos, tá? Mas, né, hoje os estudos indicam que as compressões, somente as compressões são eficazes, tá? Até chegar o suporte, chegar a emergência, tá? Aí, se for um atendimento hospitalar, sempre vai ter, tá? Agora, se você se depara com a situação e você precisa prestar os socorros, somente as compressões são necessárias, tá? Até a chegada da emergência. Tiverem engasgado. A gente vai ter aula sobre isso, tá? Então, aqui, ó, eu me perco quando vocês perguntam. Aqui é como que se faz a manobra, tá? De 5 a 6 deve ser a profundidade, tá? Que você precisa alcançar durante as massagens. Os braços têm que estar estendidos e vai para cima e para baixo, tá? Aqui é a diferença da manobra em crianças, tá? Que a gente utiliza uma mão só e a profundidade é de 4 a 5, e lactentes, 2 dedos, tá? A gente utiliza só 2 dedinhos. O adulto, a gente utiliza uma mão entrelaçada na outra, como tá aqui, ó, tá? Então, no adulto, mão entrelaçada, aqui uma mão e 2 dedos, tá? A obstrução das vias aéreas ocorre, aqui eu trouxe sim. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo beleza? Então, agora a gente vai ver, a menina perguntou aqui se tiver engasgado. A gente vai ver como que faz essa manobra, tá? Se chama manobra de Heilig, no paciente que está engasgado. Então, como que faz essa obstrução das vias aéreas? Professora, Pode falar. por que foi proibida essa manobra, igual falou, respiração boca a boca, né? Pelo risco de contrair doenças? Isso, tá? Por isso. É porque geralmente a gente vê muito fazer em afogamentos. Em afogamentos ainda pode ser feito ou não? Só a parada? Respiração, na parada. Esse é no caso específico da parada, tá? Ah, tá. Agora a gente vai ver, para finalizar, né? Mais rápido. O que a gente faz no caso de obstrução das vias aéreas, tá? Aqui é no caso, por exemplo, de um paciente que está engasgado, tá? Ocorre mais frequentemente em crianças, idosos e indivíduos sem dentição, devido a pedaços de alimentos, esse negócio tá ruim, alimentos e pequenos objetos que ficam detidos em alguma localidade da via aérea, tá? Então, o paciente está comendo e aí fica engasgado. Ocorre essa obstrução das vias aéreas, tá? Que vai impedir a passagem de ar para os pulmões. É de fundamental importância que se tenha sucesso, para que se tenha sucesso na ajuda de indivíduos que apresentem a obstrução da via aérea, a identificação do tipo de obstrução ocorrida, tá? A obstrução, ela pode ser tanto Ué, gente, o que que aconteceu? A professora saiu? Eu acho que passou, foi da hora de terminar e terminou por conta, hein? Ah, mas eu acho que ela não ia sair assim do nada, não. Aconteceu alguma coisa lá com o microfone dela, né? Será que ela errou o lugarzinho de apertar? Deve ter dado voltando. play lá sem querer, desligou o computador, apertou algum botão lá sem querer. Acho que sim.
Gente. Mas O também pessoal ela falou que já estava acabando a aula já. ela tava terminando de só essa explicação, né? Mas ela foi alguma coisa, ela não ia sair assim, não. Era Deve 23, nós já tava no 23 já. Deve ter descarregado o computador dela, alguma coisa assim. Acabou a energia lá, a internet. Ela vai explicar pra gente lá no grupo, né? Ó, Vai parece mesmo. que ela acabou de mandar mensagem aqui. Tá. Vai ser ela que vê. Ela já tá mandando mensagem lá no WhatsApp já. Tá pedindo perdão lá. Aconteceu Ela alguma disse coisa. que Aí, ó, o descarregou. computador dela descarregou, gente. Meu Deus. A fala tá mudo. Pessoal, agora sim? Voltou, Flora. Nós já tudo aqui comentando. Voltou. Ai, Deus. Estou aqui interdita e não vi que estava descarregando. Então, para finalizar aqui, tá? Eu acho que só tem... Deixa eu dar uma olhada. Vamos finalizar, tá? Vamos deixar para outra aula. Então, essa obstrução, ela pode ser tanto parcial ou total. O objeto, né, em caso de criança, a criança está brincando com alguma coisa e a criança normalmente coloca na boca, né? Então, engoliu, e essa obstrução pode ser parcial ou total, tá? A obstrução parcial, o indivíduo ainda consegue tossir, tá? Apresenta tosse, ainda há ruídos respiratórios e agudos, e o indivíduo apresenta uma sensação de sufocamento. Já a obstrução total, a vítima fica em apneia, tá? Apneia significa ausência de respiração. Aqui, no caso de obstrução total, é mais crítico, tá? Então, vai ocorrer a cianose, ausência de ruídos respiratórios e resulta em inconsciência, porque o paciente não vai conseguir respirar, tá? Caso a vítima não for socorrida a tempo, poderá evoluir também aqui para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Em caso de obstrução parcial, deve-se primeiro acalmar a vítima e estimular a tosse, retirar roupas apertadas que dificultam a respiração, como golas e gravatas, bem como solicitar socorro especializado, se, né, você não for. Já no caso da obstrução total, deve-se solicitar ajuda especializada e iniciar a técnica de desobstrução chamada manobra de Reinich, tá? Como que é essa manobra? Passo a passo. Com a vítima consciente em pé, o socorrista deve se posicionar atrás dela, forçando a base com os pés, colocando uma das pernas entre as pernas da vítima, tá? Nessa posição aqui. Normalmente o paciente, quando ele é vítima de uma obstrução, a primeira coisa que ele faz é colocar as mãos no pescoço assim, né? Então, abraçar a vítima por trás, com os braços na altura do ponto entre a cicatriz umbilical e o apêndice tifoide, tá? O apêndice tifoide, como é que eu podia ter dado uma foto aqui. É aqui, ó. A gente tem o externo aqui e tem um ossinho, que se chama apêndice tifoide. Então, o socorrista vai entrelaçar as mãos abaixo, né? Desse apêndice, com as mãos em contato com o abdômen da vítima, punho fechado e o polegar voltado para dentro, serão realizadas compressões abdominais sucessivas. Então, você vai apertar ali, isso vocês aprendem lá na aula de primeiros socorros ou em cursos, tá?
direcionando para cima, até desobstruir a via aérea do paciente. Então, você vai fazer o movimento ali para desobstruir a via aérea do paciente. Se o paciente estiver deitado, o trabalhador deve inspecionar a sua boca, removendo o corpo, se ele estiver inconsciente, tá? Inconsciente deitado. O trabalhador da saúde, né, deve inspecionar a boca do paciente, removendo o corpo caso seja visível. Em seguida, realizar ventilações com a duração de 1 segundo cada. Posicionar-se do lado da vítima e realizar as compressões torácicas. O que acontece aqui? No caso de um paciente inconsciente, ele já pode ter entrado numa parada cardíaca, tá? Então, você vai abrir a boca, inspecionar a boca do paciente, remover, caso seja visível, em seguida, realizar ventilações e as compressões torácicas, tá? Em casos de crianças, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Em casos de crianças, tá? Em crianças, a gente tem um outro tipo de manobra, onde se for um recém-nascido, você precisa deitar, melhor foto para explicar. Eu vou trazer na próxima aula com a gente com foto, aí consigo explicar melhor, tá? Então, essa é a parte do adulto, a manobra de Reinsch em adulto, tá? Em crianças é diferente. Por conta da idade, você não consegue fazer essa manobra de Reinsch assim, com a pessoa em pé, tá? Então, aqui é em caso de adulto. Aí, na próxima aula, eu trago de crianças, que eu esqueci de colocar aqui, para explicar para vocês. Em caso de desmaio, tá? É a perda súbita, temporária ou repentina de consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. Automaticamente, o cérebro reage com uma falta de força muscular, queda do corpo e a perda da consciência, tá? Se a vítima ela estiver acordada, no caso de desmaio, né, que ela começar a desmaiar, se ela estiver consciente, você vai sentá-la numa cadeira, tá? Primeiros socorros numa vítima de desmaio é isso. Vai sentá-la na cadeira ou em um lugar semelhante e curvá-la, essa paciente para frente, tá? Esse movimento, quando a gente faz esse movimento, você consegue ter uma oxigenação melhor do cérebro e a vítima, ela começa a voltar, tá? Então, curvá-la para frente, abaixar a cabeça do acidentado, colocando-a entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo. Então, a gente precisa fazer uma pressão ainda para que ela volte, né? Aconteça o desmaio. Por o desmaio acontecer pela diminuição desse sangue ou oxigênio no cérebro, quando você abaixa o paciente, faz essa pressão, você promove uma circulação, né, no cérebro, e aí o paciente, ele volta, tá? Desse desmaio. Melhora a sua condição. Fazê-la respirar profundamente. Então, você vai pedindo para o paciente respirar, tá? Respira. E aí, abaixando a cabeça dela. Tá? Então, esse aqui é o primeiro socorro em caso de vítima de desmaio. Nesse aqui, se ela estiver consciente, se ela estiver tonta, querendo desmaiar, tá? Se o paciente desmaiou, está deitado, havendo desmaio, o que a gente faz? A gente vai manter esse paciente deitado, colocando a sua cabeça e os membros na posição reta, mais baixa em relação ao corpo. Então, a gente vai elevar os membros desse paciente. Mantém ele deitado e faz essa elevação dos membros, tá? A gente ergue as pernas do paciente, afrouxando a sua roupa. Se tiver vômito, se tiver vomitando, lateraliza o pescoço, tá? Para que não haja sulcamento, para que esse paciente não bronquiaspire com o vômito, tá? Se o desmaio durar mais de 2 minutos,
agasalhar a vítima e chame o socorro especializado, tá? Então, no desmaio, a pessoa está deitada, a gente faz essa elevação das pernas, eleva as pernas do paciente. Por quê? Elevando as pernas, o sangue que está aqui, ó, ele vai ficar circulando aqui. Então, circulando aqui, vai ter, né, uma irrigação na parte cerebral e o paciente pode voltar do desmaio, tá? Então, esses são os 2 cuidados no paciente com caso de desmaio. E é isso, gente. Alguma dúvida? Essa avaliação vai ficar até que dia, professora? Ó, amanhã eu vou postar a atividade. Amanhã não. Acho que é dia 7. Eu posto a atividade e vai ficar até o dia 21, tá? Deixa eu explicar de novo o cronograma aqui, porque teve gente que entrou depois. Professora, posta esse cronograma lá no grupo lá. Tá, vou por postar. favor. Vou postar. Vou mandar só uma foto. Vou mandar uma foto, tá? Porque eu coloquei junto com o slide. Ó, então hoje a gente teve a nossa primeira aula, dia 5, dia 7, atividade 1, dia 12, a aula 2, dia 13, atividade 2, tá? Então, dia 7, com base nessa aula de hoje, eu disponibilizo o material, tá? Aí, dia 15, atividade 3, eu vou mandar um slide, vocês vão ler os slides, fazer essa atividade. E dia 18, dia 19, a atividade 4. Todas essas atividades vão ficar disponíveis até o dia 21, tá? Até o dia 20 à noite, né? Aí, dia 21 de manhã, já vai estar disponível a prova, tá? Eu vou mandar lá esse... Professora, Pode falar. essas avaliações, ela vai ser só de marcar ou de escrever? Não, só de X. Isso, beleza, professora. Muito bom. Só de Obrigada. X, tá? Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.